Sejam bem-vindos a mais um Mar de Amigos. Hoje, um dia muito especial para nós, um tema que vocês adoram, eu tenho certeza. Hoje faremos um review a respeito de um barco que é um lançamento. Pai, conta um pouquinho pra gente, que barco é esse? É a Scheffer 375, esse espetáculo de projeto que também veio revolucionar. E é um barco, né, pai, que, poxa, foi lançado no Rio Boat Show de 2023, mas que estamos trazendo com uma versão exclusiva. O que tem de novidade nesse barco? Da popa até a proa, nós não temos degraus, tá? Então é um barco que você circula lateralmente uma embarcação. E ela, qual o outro diferencial que nós temos nesse barco? Pai, uma coisa que me chamou bastante atenção quando eu vi esse projeto foi essa porta que eu acabei de abrir. Porque assim, a maioria dos barcos que eu vejo, a porta se abre para fora. E isso dificulta um pouco na hora da navegação, nós temos vento, ondulações, e aqui não. A própria posição que a porta se abre permite com que você tenha mais ventilação dentro da embarcação, de repente num dia de muito sol, né? Então isso é um ponto que me chamou a atenção. Agora, falando exclusivamente desse ponto onde nós estamos, me chamou a atenção o tamanho desse solário de proa. É um solário confortável para 3 pessoas. 3 pessoas de uma forma que a circulação, inclusive, é feita de forma totalmente independente, sem um ficar passando por cima do outro, né? Sim, e um ponto bem relevante, pai, é a altura dessa lateral da embarcação, dessa borda. Porque mesmo para quem, você sabe, no meu caso, tenho criança pequena, 5 anos, a gente sempre fica preocupado. Então aqui, olha a altura dela. Então mesmo quando você está aqui transitando pela borda, ela passa segurança. Eu já me imagino nesse ambiente. As mulheres aqui deitadas, a gente aqui do lado, conversando, tomando uma cerveja, é tudo de bom, né? E até aquele porta-copos, né? Que quando você acionou ali, ó, apareceu 2 porta-copos. Que nós temos mais aqui os porta-copos, né? Para quem estiver sentado aqui, você falou de boemia, né? Então tá ali com a sua bebida garantida, é isso? Com certeza. E aqui no caso, essa circulação que você tem de proa a popa, né? Isso daqui está muito confortável, né? Porque aqui você caminha de forma, tá? Que não é aquele passinho, né? De pinguim. De ladinho, né? De ladinho, né? Então aqui nós temos essa disposição. Você passa com tranquilidade. Isso é um outro ponto que depois eu acho que a gente tem que ressaltar, mas aqui já dá para ver. Essa lancha ela ficou muito larga. Então, durante o barco todo, durante todas as passagens, você sente isso na embarcação, você sente amplitude. Quando você falou muito larga, quando nós apresentamos essa embarcação para o público, as pessoas não conseguiram entender que é uma 37 pés e meio. Né? As pessoas falam, poxa, mas só isso? Esse barco é gigante, e o duro que é mesmo, né? Aqui agora, a gente acessando essas partes da embarcação, ela é bem generosa na parte de aproveitamento. Bom, então continuando, pai, aquilo que a gente estava falando, né? Quando eu vi que esse modelo iria ser alterado, eu fiquei com bastante preocupação, porque a 365, a 375 anterior, era um sucesso, já eram embarcações que já tinham vendido mais de 600 unidades, e na época eu falei, poxa, como é que vai conseguir fazer alguma coisa superior? E foi feito, né? O nosso departamento de engenharia está sempre superando, e com isso, inclusive, foi um barco desenvolvido até para mercados internacionais. Sim. Né? E quando nós recebemos a informação do projeto, aquilo que seria apresentado, falou, poxa, mas mercado internacional, cada lugar tem um perfil de uso, né? O que vai ser feito para isso? Né? Então nós estamos numa lancha que, inclusive, ela está configurada de uma forma que o brasileiro gosta muito. Sim, sim. Né? E é um grande diferencial, afinal de contas, nesse modo como esse barco está, nunca foi exposto,
Exato. E é a primeira que a gente vai poder mostrar para o pessoal, né? Quando nós falamos que nunca foi exposto, por quê? As que já foram, inclusive, apresentadas e já foram, inclusive, entregues, são lanchas que vieram com motores de popa. De popa. Tá? Então nós temos essa diferença, que é um motor de popa, que pode ser colocado, que vai ter um outro tipo de formato de uso, né? E temos esse daqui, que é algo que é muito interessante, né? Esse daqui está bem diferente para aquilo que as pessoas já viram. Sim, com certeza. Então aqui, pessoal, nós temos uma ampla plataforma de popa. Se vocês repararem, nós temos os cunhos rebatíveis, tá? Isso de ambos os bordos. Um item que me chamou muito a atenção quando eu vi o projeto pela primeira vez foi essa escada externa. E eu perguntei para a engenharia o porquê que ela era nesse formato. E eles me explicaram, pai, que o que acontece? Esse barco já é um barco com todas as certificações para o mercado externo. E lá você precisa conseguir baixar a escada mesmo que todos os tripulantes estejam dentro da água. Tá? Então ela ficou num formato bem interessante. Esse próprio pega-mão que já se forma nela. Então ficou muito prática a utilização. Então quer dizer que nesse formato aqui não tem mais aquela questão da escadinha aí para baixo da plataforma de popa, é isso? Não, né? não. Essa daqui a pessoa já vai subir de uma forma mais segura e mais confortável. Muito mais confortável. Veja bem, nós estamos com essa embarcação com teca, né? Isso daqui é um item que é um opcional, mas ao mesmo tempo embeleza demais, é muito confortável. E nós temos aqui, ó, um paiol. Um paiol muito generoso. Um paiol que, para vocês terem uma noção, nós vamos mostrar para vocês o tamanho, mas é algo que comporta aqui uma série de itens, né, que a gente vai acabar usando no dia a dia, como máscaras, nadadeiras, cabos, defensas, aqueles flutuadores, né? Então esse paiol ficou muito prático para que você possa estar utilizando, principalmente inclusive na forma da abertura, né? Porque observe, eu estou dentro do barco, tá? Então aqui eu vou manusear os pertences de uma forma segura. Sim. Se ela abrisse ao contrário, nós teríamos maior dificuldade no manuseio. Maior risco, né? Exatamente, eu não teria esse aproveitamento tão grande. Pai, e a laminação interna, ela é surpreendente. Outro ponto que me chama a atenção é a saída de água, que todos os paióis acabam tendo, né? Essa é uma preocupação que a Schaeffer tem e demonstra bastante a qualidade. Aproveitando que já estou nesse formato, vou mostrar para vocês que nós também temos aqui embaixo mais paióis na embarcação. Esse é um paiol único, apesar de ter 2 acessos, é uma área grande e que faz muito sentido, né? Afinal de contas, aqui em cima está localizado a churrasqueira, o grill elétrico da embarcação. Esta configuração, ela ficou de um formato que a gente chama de uma área gourmet, que aqui eu tenho todo o apoio, né, para poder fazer aqui um aperitivo, para poder fazer aqui um peixe, né? Então eu tenho toda a parte que já é tradicional nos nossos barcos, né? Mas cada vez nós estamos com mais inovações, com mais qualidade, tá? Para que você tenha uma embarcação aproveitada em todos os sentidos. E a famosa torneira dobrável, né? E o nível de acabamento, você vê a tampa com contramolde, né? Que deixa ela lisinha. Então, realmente capricharam nesse móvel. Com sensores de segurança, que a Schaeffer sempre se preocupa com a segurança, para certificações, inclusive internacionais. Então, isso daqui é um corta-corrente, caso a churrasqueira esteja energizada, e se você fechar sem desligar, você vai ter interrompimento da energia. Um ponto que vale a pena a gente ressaltar nessa embarcação é que, em comparativo com a Phantom 365 e a Phantom 375 da antiga geração, ela cresceu aproximadamente 20 centímetros de largura. Então a boca dessa lancha, ela impressiona. E aqui, né, pai, adentrando já um pouquinho, além da boca ser uma boca generosa, nós temos aqui as 2 varandas laterais. Algo que até então
nós só víamos na nossa Scheffer 660. E quando você fala duas, porque elas são duas com aberturas independentes. Sim. Tá? Então você pode optar, deixar ou as duas fechadas, ou uma aberta e a outra fechada. Então você pode utilizar a embarcação da melhor forma dentro do seu dia, do seu lazer, né? E outro detalhe, né? Como a gente sempre frisa, a extensão aqui do hardtop, né? Nós temos já a canaleta para o fechamento total. Então essa canaleta que vai ligar aqui, ó. Então quando você estiver num dia como hoje, por exemplo, um dia, né, que está instável, você pode colocar o fechamento total e ela vai fechar até este ponto aqui. Sim. E no dia ensolarado, o que vai ter? Não, você ainda tem a opção, ela já vem com um recorte para receber o toldo de popa, tá? Nesse caso aqui está com toldo de popa elétrico e isso, pessoal, faz uma diferença, porque você consegue fazer o seu churrasco na sombra, tá? E se vocês repararem, como meu pai citou, o teto ele é bem extenso, as pessoas acabam tendo sombra mesmo sentados nessa posição. Pai, sabe uma coisa que me chama também bastante atenção? Com as duas varandas abertas, a gente praticamente esquece o que é a entrada da embarcação, né? Fica tudo integrado. Eu tô falando isso, pessoal, porque assim, tanto do lado onde meu pai está quanto aqui, nós temos portinhas de entrada. Com a varanda aberta até fica um pouco sem sentido, né? Ah, não. Mas isso é bem interessante quando ela está fechada. Depois nós vamos mostrar para vocês. E do meu lado aqui, só para terminar essa área e convidar o pessoal para ingressar junto conosco, nós temos o chuveirinho. Se vocês repararem, é o chuveirinho já que ele já tem um misturador. Então eu tenho o chuveiro aqui com água quente e fria na popa da embarcação. E do outro bordo, né, aqui por bom bordo, eu tenho a entrada do cabo de cais, que nesse caso aqui está recebendo a energia por esse bordo que aqui está. Ô pai, aqui fica muito evidente a amplitude da embarcação, porque assim, barcos desse porte, e aí eu sempre fico atento à questão do projeto, são lanchas que a gente usa muito durante o dia. E apesar aqui, né, a gente sentou, nós estamos aqui muito acomodados aqui nesse espaço, mas há uma circulação de pessoas assim de uma forma muito constante. E você observa, olha a passagem, igual aqui, eu estou sentado, você está sentado do outro lado, poxa, dá para ter gente dançando aqui no meio, né? Esse aqui já é meu banco, tá? Porque olha que local adequado, tá? A gente tem que continuar frisando, porque esse modelo, nós temos algumas configurações que você vai escolher, ou seja, no momento da convicção de adquirir uma embarcação deste modelo, que é uma Scheffer 375, você vai optar. Você quer, não quero essa configuração aqui de estofado e tal, então nós vamos apresentar para vocês outras opções. Sim. Né? Agora, nessa que como você mencionou, a parte da distribuição desse barco, ela está magnífica, para o meu gosto. Tá? Aqui você tem um móvel extremamente bem recortado, repara nos detalhes, tá? E você ainda tem uma pia, a segunda pia da embarcação. Isso é bem interessante, porque querendo ou não, você está dando risada porque você sempre é o cara das pias e das torneiras, né? Então, eu vou pegando o jeito com você, não tem o que fazer. Então, assim, nós temos aqui mais uma pia. Isso é bem interessante porque, poxa, você está fazendo alguma coisa aqui dentro da embarcação, o barco está em movimento, você tem uma pia de apoio. E aqui nós temos uma geleira. A geleira é muito prática no conceito desse barco. Esse é um barco para uso diurno, tá? Assim, tem cabine, tem tudo, tem bastante espaço, mas ela propicia muito conforto na área externa. E para isso, a geleira é fundamental, porque os passeios curtos, para quem é cervejeiro, sabe, né, pai? E tanto é que nos modelos anteriores, ou seja, esse formato de geleira, ele realmente foi muito bem aceito. Sempre agradou. Ele é prático, né? Então, toda essa parte de disposição, a gente vai utilizando sempre aquilo que deu certo e aquilo que a gente pode inovar com maior tecnologia e com maior
qualidade. Para quem se recorda da 365, 375, nós não tínhamos a pia interna, mas nós tínhamos a geleira, e essa geleira aqui, inclusive, está com placa de gelo, que é um opcional, que aqui foi escolhido, muito bem escolhido, pelo proprietário dessa embarcação. E fora isso, por exemplo, nesse banco aqui, que eu já nomeei o meu banco, né? Aqui observe que tudo é muito bem aproveitado, né? Então eu tenho aqui, ó, local para aproveitar, para guardar tanto material de segurança como qualquer outro tipo de equipamento, né? Então eu tenho aqui nesse assento, tem os assentos ali de boreste, tá? Então nós temos toda esse aproveitamento, né? Pai, isso que você falou do aprendizado é muito legal, porque é o seguinte, a Schaeffer vai pegando inclusive aquilo que ela aprendeu dos barcos maiores e vai trazendo para o restante da linha. Então aqui, se você observar, é praticamente a mesma linha que nós usamos nos barcos grandes, no fly dos barcos grandes. Então, vocês vão reparar isso nos vídeos que nós já fizemos da Schaeffer 450, a Schaeffer 510 GT e a Schaeffer 660. Nós temos todo confeccionado em fibra, tá? Em fibra, com esse acabamento fantástico. Os estofados com as saídas aqui para o ar, para que circule, para que no caso não tenha a questão de umidade, né? E essas presilhas aqui, basculante, que não fica aquele assento caindo no pé durante o manuseio. Tudo em inox. E pai, lembrando que essa lancha, ela segue as certificações que a gente já falou também a respeito, as certificações americanas, e para isso nós temos aqui o corta-corrente dos motores e do gerador, tá? Proporcionando assim segurança a bordo da embarcação. Inclusive, abra novamente, porque a facilidade, o acesso, tá? Então qualquer pessoa, né, pode ter acesso a isso, porque além disso também tem um sistema de incêndio ali, caso não acione automaticamente, você pode acioná-lo aqui ao lado desse, então tudo prático, tudo à mão, de forma que, mediante a qualquer caso de princípio de incêndio, alguma coisa assim, você já tem como fazer o manuseio correto. Aqui, outro ponto que me chamou bastante a atenção, que houve para mim uma mudança, é a parte de iluminação, pai. Iluminação e acabamento. Aqui essa lancha, como já os projetos mais novos que a gente observa, da Schaeffer 660, Schaeffer 450, nós reparamos muito da iluminação indireta, no sentido de sancas, com o teto já em tecido, em couro, tá? Eu particularmente adorei esse acabamento, e aqui ainda deram um detalhezinho nas laterais com a iluminação azul, né? Que eu achei que ficou bem charmosa para a embarcação. E essa mescla, né, da parte de decoração, é uma mescla que chama muito a atenção no seguinte aspecto, porque local aqui, por exemplo, onde a gente pode estar acessando, colocando apoio à mão, ela já é escura, né? Então você já tem o pega-mão, você tem aqui o revestimento, e aqui nesse próprio acabamento nós já temos os acionamentos das aberturas das laterais, né? Então aqui eu tenho a porta lateral, que sempre, como a gente já mostrou em vídeos anteriores, nós temos 2 interruptores que ele só pode ser acionado exatamente apertando os 2 simultaneamente. Ô pai, e como você citou anteriormente, essa lancha nós temos algumas opções de montagem. E na versão que foi apresentada no Rio Boat Show, aqui ficava o grill. Aí você repara assim, naquele nível de cuidado e a questão de você manter um próprio padrão, né? Porque existe uma norma americana que para tudo onde você tenha caloria, você precisa de um revestimento que seja condizente com aquilo. Então, isso que você acabou de citar, que você acabou de mostrar, esse revestimento ele não é apenas bonito e também prático, porque você está colocando à mão. Ele é o mesmo revestimento que nós também temos nos barcos grandes e que nós temos nessa versão quando o grill fica aqui, porque ele também é um revestimento que não é um revestimento anti-chamas, né? Ah, sim. A segurança geralmente tem que vir junto com a beleza, com tudo, né? Então, a segurança é pensado sempre em todo o projeto da Schaeffer, e aqui no caso, dentro dessa questão de segurança,
Nós temos inclusive aqui os próprios vidros. Esses vidros que nós temos são os vidros elétricos, tá? Então imagina uma embarcação com 37 pés, né, com vidros elétricos, tá, que proporciona exatamente uma circulação de ar, né? E isso é extremamente importante numa embarcação, porque você não pode ficar aqui no micro-ondas, né? Sim. E pai, agora que você citou isso, esse era um outro ponto que eu cansei de mostrar no Boat Show, porque eu adorei esse vidro. Esse vidro ele é muito grande, a área dele de passagem. E esse é um dos pontos que me chama a atenção no barco HT. Porque se você reparar, o barco HT, às vezes você tem a dificuldade de acessar a lateral da embarcação. Você está aqui pilotando um barco que é prático, então você consegue fazê-lo sozinho, e aí você precisa jogar um cabo. Se você reparar, do lado desse vidro você tem um cunho rebatido. Então você consegue acessá-lo, você consegue amarrar a embarcação. Então é muito bem pensado, e como ele é amplo, você ainda consegue ter essa amplitude no seu movimento, né? Então você vê que ele fornece ventilação e também ajuda na navegação. É a praticidade, né? É um barco prático pensado para que você não tenha aquele momento, né, que você não... Como fazer, como você soluciona, no caso de uma amarração, uma comunicação, né? Então, esse vidro é muito bem posicionado e o tamanho ideal, tudo perfeito. E pai, repara na velocidade dele. Isso é outro item que impressiona, né? Ah, sem dúvida. Agora, já que eu vim aqui para acionar, eu acabei ficando no melhor lugar, né? Que é o posto de comando. Acabou de acontecer a feira de St. Petersburg e eu vi uma pessoa comentando a respeito, uma americana comentando a respeito do barco, e uma das coisas que ela comentou, eu achei assim bem pertinente, é esse acabamento de couro do painel. Ele é maravilhoso. Quando você pensa num barco HT de 37 pés, com esse nível de acabamento, chama a atenção, né, pai? E o teu posicionamento, né? Porque aqui você falou que está na melhor posição da embarcação, né? Mas aqui você tem um posicionamento que acomoda duas pessoas, Sim. Né? E essas duas pessoas podem estar até em planos diferentes, né? Eu posso aqui puxar aqui, ó, esse banco, tá? Então aqui eu tenho uma área mais confortável, porque ela é maior, mais ampla, mas também em outro nível. Então, tanto onde você está como quem está te acompanhando poderá fazer a opção, tá, por esse posicionamento, que isso, para uma navegação um pouco maior, esse conforto é muito importante. Sim, com certeza. E esse é um outro ponto a ser destacado, porque você está falando do posicionamento. Normalmente os barcos HTs você tem muita dificuldade de visibilidade. Aqui nós temos pouquíssimas colunas, foi colocado um para-brisa gigantesco, porque a abertura ela ficou lateral, então é um para-brisa muito bom. E se você reparar, nisso que você acabou de mencionar para mim, olha, eu tenho 1,80. Eu entro na posição de comando da embarcação e eu consigo ficar totalmente de pé. Eu sentando nas duas posições, tanto nela mais alto quanto nela mais baixo, eu consigo fazê-lo sem ter que me preocupar com o pé direito. E a visibilidade aqui, sentado, é maravilhosa. Isso daqui é indiscutível. Não só para você que está aí, eu aqui tenho visão plena, né? Tanto da questão de para-brisa externa e tal, como também do ângulo aqui do painel, tá? Aqui nós já citamos anteriormente que tudo isso é pensado, tá? Então, por exemplo, eu tenho que ter um ângulo que eu tenha visão. De onde eu estou, eu tenho visão do que está aparecendo nas telas e nos equipamentos aqui de navegação. Então, nós temos aqui as botoeiras, tudo prático, né, João Paulo? Aqui, ó, você tem o manete, aqui eu tenho um joystick, porque esse barco está equipado com esse opcional, que é o sistema de joystick. Nós temos aqui a parte do posicionamento de rádio, né? Todo do monitoramento dos motores.
Então nós estamos com um barco aqui totalmente prático, né? Na parte de manuseio. Pai, até a gente olha aqui e começa a dar risada para quem gosta de navegar, né? Porque assim, é uma 37 pés. Uma 37 pés e eu tenho um painel gigante desse. Você vê aqui no caso, né? O proprietário fez a escolha de colocar 2 telas. Essas 2 telas são de grande porte. Você ainda tem o visor dos motores, equipamento de som, rádio VHF e tá tudo posicionado nessa parte que você, como já mencionou, tem uma ótima visibilidade. Agora, um dos pontos que é um DNA da Schaeffer, que todos os barcos nossos têm e que eu acho assim muito prudente, é a questão das botoeiras. Se você reparar, as botoeiras elas estão todas divididas em grupos. Então isso facilita muito, porque assim, para quem está navegando, pega uma situação de mar ruim, na hora da pauleira, né, pai? Você tem que identificar onde é que está, tem que ficar lendo. Então isso daqui ele se assemelha muito à condução de um carro, aonde você já sabe o que cada alavanca, cada botão ele executa apenas pelo seu posicionamento. Aqui acontece da mesma forma. Dentro disso que você acabou de mencionar, por exemplo, a questão do vidro, né? O vidro que você acabou de abrir. Então, no caso, você estando aí nessa posição, se eu quiser abrir aqui o vidro, eu tenho aqui, ó, as botoeiras bem posicionadas, ó. Então aqui, ó, eu já vou abrir, tá? Sem ter que pedir. Olha como é que a circulação de ar já melhorou. E aqui, por exemplo, agora daqui, se quiser abrir também do seu bordo, eu também abro aqui. Olha como é que tem essa circulação de ar. Olha, tá muito nítido aí, ó, seu cabelo esvoaçando, tá? Então não é aquele barco que é claustrofóbico, não é aquele barco que não circula ar, é um barco arejado, né? Sem contar que nós temos o grande diferencial de quê? Do teto solar. E eu quero que vocês reparem, o teto solar ele segue aquela mesma linha, onde você tem um botão de acionamento e um botão de direcionamento. Então primeiro eu aciono e depois eu indico... Que rapidez! Para onde ele se movimenta. Olha isso. Olha como é rápido. Rápido e amplo, porque isso é um outro diferencial. Normalmente o conceito HT ele surgiu de barcos de outros países, né? E ele é pequeno. Aqui não. Aqui eu tenho uma extensão muito grande. E um item que eu adoro, pai, e aí eu gostaria até de pedir aí o seu auxílio, só para não ter que sair dessa posição maravilhosa onde eu estou, porque nós temos aqui um grande diferencial. Nós temos um suporte aonde eu consigo navegar para fora do para-brisa. Aí, tá? Tá vendo? Aí você vai esnobar, né? E isso é um grande diferencial, porque assim, você tem uma ótima visão sentado, mas se você pegar e você quiser ter aquela navegação gostosa, aonde você consegue ter visibilidade, aonde você mencionou a respeito de vento no rosto, que para quem é navegador de verdade sabe o quão isso é gostoso, você pode fazê-lo aqui, ó, com um manete com fácil acesso, tá? E com o timão aqui fazendo o posicionamento e enxergando o barco 360 graus. Olha, não tem nem o que falar, né? Porque tudo aqui é pensado. Nós temos aqui, ó, luz para navegação, uma luz aqui para o navegador, independente das luzes aqui de iluminação do salão, que isso daqui é algo que é fundamental para uma navegação noturna, que você vai apagar as luzes de acesso interno para não obstruir a tua visão externa, tá? E detalhe, né, que algumas marcas, alguns players de mercado não estão nem utilizando mais o que eu acho um absurdo, agulha magnética. Nosso barco tem agulha magnética. Isso é básico, né? Não, isso é básico. Mas alguns já estão achando que isso hoje é obsoleto, não precisa mais disso, hoje é a era da tecnologia. Então, agulha magnética, o Mark Schaeffer não abre mão e eu tô com ele. Muito bacana. E agora, eu acho que, assim, vocês repararam, eu acho que talvez a grande palavra para essa embarcação seja amplitude. É uma lancha muito ampla. E continuando nessa questão, nós já fomos até a proa, você vê que é um barco que realmente ele não tem degraus desde o seu acesso, mas nessa passagem, pai, você repara que você ainda tem
os porta-copos, né? Você ainda tem ali Tenho aqui uma cristaleira, né? Essa cristaleira aqui, no momento, inclusive, não foi colocado ainda, o barco é novo, novíssimo, ainda tem que sair para teste de mar, tem que fazer todos os aparatos para poder entregar para o proprietário. Então, aqui nós já temos os lugares para os copos, para as taças, né, que também a Schaeffer, desde o modelo da 290, da 345, sempre trouxe essa essa para o mercado que fica prático, né, para você servir, pegar, levar de um ponto ao outro, né, e aí nós já temos essa facilidade. E você não pode deixar de falar dessa praticidade desse corredor, essa passagem, tá? Porque você fala, poxa, mas eu estou num barco HT, como é que eu vou para a proa? Então, como nós já iniciamos o vídeo, já falamos, então eu tenho esse corredor com essa porta que eu tenho aqui, essa alça aqui de segurança, porque se eu, ao navegar, que de repente tiver um caturro, né, o barco e tal, então tem isso aqui, está travado, né? Para abrir eu destravo e aí eu tenho que puxar, tá? Ou seja, é algo que ele já se mantém aberto, fechado naturalmente. Aí eu vou abri-lo, tá? E ele já trava e eu vou para a proa de uma forma bem confortável. Por ser aqui um corredor, né? E por ter essa área que pode vir água, eu tenho aqui uma grelha, tá? Que é para escoamento da água, né? Da chuva, tá? Porque quando nós estamos navegando, eu tenho aqui esse fechamento, tá? Que nesse fechamento é onde nós temos a proteção para vento, tá? E também para a própria água, mas o que for o resíduo de água vai entrar nessa grelha, tá? Então são pontos que foram pensados para que você tenha essa praticidade e mesmo assim não tendo degrau para que obstrua a sua passagem, né? Pai, agora uma coisa que a gente não comentou, aqui ó, nesse móvel, nós ainda temos uma lixeira. Tá. Bom, pai, então assim, essa área está perfeita. E a parte interna? Porque quando a gente privilegia uma área, a outra tende a sofrer. Claro. A parte interna deixou bastante assim a desejar? Como é que ficou? Olha, a externa tá um espetáculo, agora a interna vocês vão ter que ver agora. Então tá bom, vamos lá. Vamos lá ver? Com essa escada Santos Dumont, ou escada de marinheiro, se observar, nós temos uma parte mais larga, né, que você tem um posicionamento para pisada, né? Isso é de propósito, porque você geralmente é destro, né? Ou seja, você vai começar com pisar primeiro com o pé direito e assim sucessivamente, né? E a mesma coisa para descer. E aqui, pai, outro item que chama a atenção é esse corrimão, né? Você pega esse corrimão, isso daqui é algo, né, que é bem seguro, bem feito, de inox, todinho de inox. Eu reparei que tanto na sua descida quanto agora, quando você foi simular o acesso, você segurou nele, né? Nós temos o painel de disjuntores da embarcação e ele está num posicionamento bem interessante, porque tanto para quem está na parte externa consegue ter acesso, quanto para quem está na parte interna. Você vai reparar aqui que você tem as chaves de bateria, todas já no formato novo, então é através de botões, tá? Não é aquela chave giratória. E você tem um painel muito bem dividido. A parte de cima 12 volts e a parte de baixo 220, tá? E você vai reparar também que essa parte operacional, logo em cima você tem o controle do gerador, tá? Que aqui no caso é um gerador Onan, e ainda tem uma geladeira de apoio, tá? Uma geladeira também 12 volts, que é bem prático, porque você não precisa estar com o gerador ligado para ter o pleno funcionamento. Isso tudo que você acabou de mencionar, nós temos aqui sempre a marcenaria, com essa qualidade, né, de acabamento e o próprio projeto, né, porque foi projetado e ao mesmo tempo foi confeccionado com essa maestria, essas
peças de marcenaria com o travamento aqui, ó, da porta para não abrir quando o barco está navegando. Eu tenho aqui a parte também, ó, gaveta com os talheres, tudo isso daqui, ó, com o amortecimento de fechamento, a parte do micro-ondas. Nós temos essa peça aqui que é de Corel, tá? Então isso daqui não é um material plástico, né? Eu tenho aqui os armários, né? Nesse caso aqui já está até com a caixa de ferramenta para ser entregue para o cliente. Nós temos esses cantos aqui que são arredondados, que são importantes, né? Porque quando você dá uma batidinha qualquer, você pode se machucar. E aquele acabamento que você já mencionou na área externa. Sim, a parte de iluminação, né? E esse teto todo em couro, né? Isso chama a atenção, e a iluminação direta e também indireta com essas sancas. E também um item legal, porque assim, a gente está falando bastante da questão de amplitude, tá? Mas olha, nesse espaço, nós descemos para a parte da cabine, nós estamos aqui, ó, com um belo pé direito, tá? Um ambiente muito amplo. Também, se você reparar a nível de desníveis desse ambiente, ele é praticamente zero. Você tem um ambiente único, tá? Até a proa e descendo para a popa, né? E aqui no caso, né, algo que chama bastante atenção também é a questão do acesso ao banheiro, né? Então eu vou deixar você mostrar que você é o cara para falar de banheiro, sempre. Logo, logo o pessoal vai apelidar. Então, pô, ó, cuidado, isso é bullying. Então, da mesma forma que nós temos aqui o revestimento, né, da parte externa, que é com um folheamento, nós temos aqui a parte que vai pegar mais umidade com a qualidade de um laca para poder ter proteção maior, né? Então nós temos aqui o acesso, que é um acesso bem prático, né? Eu tenho esse acesso aqui, tá? Eu sou mais baixo que você, eu tenho 1,70 m, mas eu tenho aqui, ó, você também vai poder entrar aqui, ter acesso até o box, né? Que aqui eu tenho um box, independente do bacio, né? Independente do vaso sanitário, com área de circulação, a ducha aqui prática para que eu possa tomar um banho. Aqui então eu tenho a porta, né? Que é essa porta do box. Tá? Aqui eu tenho aqui um box para não deixar ficar molhado a área do bacio, né? Então isso me permite com que eu faça movimentos aqui nesse box, tá? De forma que não fico limitado numa embarcação de 37 metros, 37 pés e meio, 375. Então os aproveitamentos que a nossa engenharia consegue ter nesses nossos projetos é algo que quando a gente vê no papel, a gente acha que não é possível, mas eles fazem mágica, tá? Porque olha esses móveis, né? Aqui a torneira também, armário, né? Porta-papel higiênico. Eu tenho aqui mais armários. Eu tenho aqui a parte do armário superior, que é tudo espelhado, com paradas ponto a ponto, né? Com aquela proteção para que os objetos que estejam armazenados aqui não caiam no balanço lateral. E nessas duas partes com o mesmo formato, né? Os revestimentos, toda essa parte ela obedece ao mesmo critério da parte externa de qualidade de acabamento e forração, né? Mas João Paulo, cadê você? Por onde você está? Quando eu falo de banheiro, você some e você me deixa aqui nessa situação de apresentar o meu querido banheiro. E você está onde? Pô, mas você está aí nessa posição de quê? Já está pronto para dormir? Pai, eu vim para a proa da embarcação para mostrar para o pessoal, porque aqui nós temos um ambiente que é uma cama, tá? Sempre o pessoal tem dúvida a respeito do tamanho das camas da embarcação. Então aqui eu tenho uma cama que é uma cama boa, mas que o estaleiro não projetou ela como sendo a cama primária. Depois vou deixar para você mostrar
a cama que seria a primária desse barco, né? Essa aqui seria uma cama secundária, uma cama de apoio, e ela tem um item bem interessante, que esse meio dela aqui, nós conseguimos retirar e forma aqui um sofá. Então esse ambiente ele fica muito agradável. Vocês reparam que mesmo aqui, ó, sentado, eu tenho um ótimo pé direito, tá? E vou mostrar aqui para vocês, né? Eu tenho 1,80, essa não seria a posição ideal de deitar, a cabeça deveria estar no outro sentido, tá? Mas eu consigo deitar aqui nela de forma tranquila. Então é uma cama que eu presumo que ela teria na diagonal de ambos os lados, em média aí de uma cama padrão de 1,88 m mais ou menos. Você já abriu as duas laterais, mas tem um item aqui que chama atenção, que é o armário lateral, tá? Então o armário lateral ele segue a mesma premissa das outras embarcações, como a Schaeffer 450, a 510, com entalhe como puxador, a porta arredondada. Isso dá uma impressão assim de acabamento maravilhosa a embarcação. Você já está na cama primária? Já que você já se acomodou, eu também tenho que me acomodar, né? Então, aqui nesse ambiente aqui, que inclusive eu tenho uma cama mais ampla, né? Que inclusive nos nossos projetos de barcos desse porte, geralmente a nossa engenharia não opta por anteparas, porque senão fica aquele ambiente claustrofóbico, fica aquele ambiente que é difícil para você se movimentar e ao mesmo tempo para se vestir a circulação de ar, né? Então aqui eu tenho essa cama que ela é bem ampla, né? Que aqui me permite com que eu tenha uma maior acomodação, né? Que eu vou até me instalar aqui como você, né? Que tem uma profundidade muito boa, né? Com aquele comprimento que aqui a largura acomodaria até com conforto 2 pessoas, mas as visões laterais, né? Aqui eu tenho aqui umas vigias, né? Que eu tenho tanto por boreste como por bombordo, além de uma bancada de armários, né? Tem aqui armários, então é algo que é muito interessante de ter a bordo, né? Toda essa parte de disponibilidade de espaço para armazenar, como também para a gente possa descansar. Tomadas, né? Geralmente em embarcações a gente tem dificuldade para ligar algum tipo de equipamento. Na sua decoração aqui, se quiser botar um abajur, um detalhe diferente, daquele teu toque pessoal. Então eu já tenho aqui tomadas aqui por boré, tenho tomadas por bombordo, né? E tem os 2 móveis que são similares, né? E agora eu vou te pedir um exercício. Já que você está nessa cama, eu gostaria que você esticasse a sua mão direita para a gente conseguir ver o tamanho da cama, como você mencionou. Aqui, estou esticando a mão direita total, tá? Não estou com o ombro encostado aqui na antepara da casa de máquina, mas eu estou com a mão totalmente esticada. Então, e ainda não chega no final da cama. É muito legal. Porque quando você dá a medida, tá? Você não consegue visualizar exatamente o aproveitamento, tá? Então, ela permite com que eu tenha esse conforto de mobilidade. Show. E exatamente por ter todas essas peças que são vazadas, é o caso dessa escada, eu não ter anteparas, né? Então é um barco integrado. Ô pai, e só aproveitando, poxa, você mostrou o banheiro, né? E mostrou em detalhes, né? Mas e aí, quando usa o banheiro, aperta a descarga, essa descarga vai para onde? Boa pergunta, porque os nossos barcos, eles têm as caixas negras, né? De águas negras e águas cinzas. Todos os nossos barcos são equipados com isso. Inclusive, para isso precisaríamos falar mais detalhadamente. Mas então quer dizer que a descarga do seu bacio, ele vai para um recipiente, não é lançado direto ao mar, né? Ou ao local onde você está, né? Ela está armazenada até chegar num local adequado para descarga. E isso, de repente, pode parecer básico para vocês, mas acreditem, não é.
A maioria das embarcações que existem no mercado, elas estão configuradas com um sistema de macerador, que nada mais é do que um triturador, e ela joga isso naquele ambiente, né? Então você deu a descarga, ela vai jogar naquele local. No caso da Schaefer, há uma preocupação quanto a isso. Vou até deixar para vocês, para que sugiram se isso é relevante para que a gente possa fazer uma matéria a respeito, mas ela vai para a caixa de águas negras e aí você decide o momento de jogá-lo ao mar, não é isso? É isso mesmo. Linda essa porta, né? Você viu a facilidade que eu fechei, tá? Sim. Então é uma porta que eu tenho aqui a trava, tá? Fechei, ela está segura. E aquela questão de quando ela está aberta também aquela travinha de segurança para que ela não corra, não machuque ninguém. Um dos itens extremamente importantes é a casa de máquina. Como é que eu tenho acesso? A casa de máquinas, o acesso é feito através de botões que estão posicionados aqui no painel, aonde eu consigo fazer o acionamento daquele mesmo jeito onde a gente falou, onde um botão aciona e o outro direciona. E eu vou mostrar aqui para você então, ó, a abertura dele. Olha que abertura rápida. Você que é maior que eu, por favor, tenha as honras, tá? Mostre aqui essa casa de máquinas aqui que é muito bonita. Nesta versão que é motor de centro rabeta, tá? Então é uma versão que a gente está muito acostumado aqui no Brasil e vocês vão ver muitos desses barcos com os motores de pô. Tem uma escadinha aqui nesse ambiente. Peraí que tá tudo muito novinho. Acabou me colando aqui. Ó, mas aqui, pai, eu acho que assim, o primeiro ponto que a gente já tem que destacar é que esse barco, ele está montado com até uma marca que hoje, né, é apoiadora do nosso canal, que é a Volvo Penta. Nesse caso aqui, com os motores novos, que são os dois Volvo D4 320, chama a atenção também a amplitude desse espaço. Então aqui, vocês conseguem ver o quão grande é esta área, tá? Aonde eu estou. Você tem aqui o posicionamento de 2 tanques de combustíveis. Atrás de mim, o gerador Onan, que é fornecido pela nossa parceira, pela Marina Express. O boiler, tá? Os filtros de combustível, bomba de água pressurizada. O painel elétrico aqui embaixo é muito bem feito, muito bem distribuído. Você consegue ver os chicotes, tudo bem posicionado, tudo preso. Aqui embaixo nós temos uma bomba de porão, uma bomba de alagamento. Então assim, olha, impressiona a organização desse espaço e a facilidade, porque aqui se qualquer mecânico tiver que ter acesso à cabeça das rabetas, você consegue fazê-lo com muita praticidade. E você tem aqui aquela questão visual, né? Tá tudo prático, é visível. Eu que estou aqui fora, eu estou tendo aqui a visão que está tudo identificado, cada terminal, está tudo identificado, está tudo muito prático para que você possa identificar qualquer tipo de anormalidade. Então, mais uma vez, né, com todas as certificações que o estaleiro adquiriu, mas o nosso departamento de desenvolvimento, de engenharia, as exigências do Mar Schaefer realmente aqui, né? Eu achei que eles se superaram. Eu te confesso que assim, eu tinha muito receio quando falou de mexer nesse barco, porque era um barco que eu gostava muito da linha 365. E aí entrou essa lancha e, poxa, o barco, ele não tem nada para acrescentar, nem nada para retirar. É simplesmente perfeito. Não fale isso porque nós estamos sempre nos surpreendendo. Mas esse daqui, das versões que nós já vimos até agora, também surpreendeu muito. Mas não esqueça de ver todas as versões, né? Se vocês quiserem, inclusive, depois que a gente possa estar fazendo mais materiais a respeito de outras configurações, escreva para nós, faça suas observações, as suas solicitações, que nós vamos com muito prazer fazer para vocês algumas explicações. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado por nos assistirem até aqui.
Esse é mais um review que nós fazemos aqui para o nosso canal e tudo isso feito com muito carinho. Por quê, pai? Porque navegar é saudável. Navegar é preciso. Pessoal, até a próxima. Nos vemos lá.